Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Um feliz Dia das Mães a todas as mamães presentes, as mamães que nos assistem pelo canal do YouTube. E como o título está aí no Data Show, eu queria falar nessa noite sobre as atitudes de uma mãe virtuosa. E eu queria convidá-los a abrirem comigo o texto do livro de Êxodos, capítulo de número 2. Êxodos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecendo com ele. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino chegou e perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó, do qual passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas eu o tirei." Meus irmãos e meus amigos, alguém já definiu a figura da mãe da seguinte forma. Ele disse que a mãe é aquela que suporta a dor com amor, que transforma o cansaço em energia e o medo em coragem. Meus irmãos, essa frase define muito bem a personalidade de uma mulher chamada Joquebede. No capítulo 6 do próprio livro de Êxodo, nós ficamos sabendo o nome dessa mulher. No capítulo 6, verso 20, diz que o nome dessa mulher, o nome da mãe de Moisés, era Joquebede. E, meus irmãos, ela viveu em um dos piores momentos da história do povo de Deus no Antigo Testamento. O livro de Êxodos conta, no capítulo 1, que um faraó começou a temer o crescimento populacional dos hebreus. Os hebreus se multiplicavam rapidamente, as mulheres tinham filhos saudáveis e eles cresciam em número rapidamente. E esse faraó, que não conhecia as benesses que um dos hebreus trouxe para o Egito, José, começou a ficar com medo de que os hebreus crescessem tanto em número que se tornassem maior do que a própria população do Egito. E então, com medo deles tomarem o controle do Egito, ele começou a ordenar que aquelas famílias, que aquele povo fosse escravizado. E a Bíblia diz que ele, de fato, amargou a vida desse povo com base na escravidão. Mas o Senhor não deixou que o povo deixasse de se multiplicar. O povo continuou crescendo em número. E então ele teve ainda uma ideia pior do que a escravidão. Ele diz: pegue todos os bebês recém-nascidos do sexo masculino e lancem os bebês no rio, para que fiquem apenas as meninas
e as meninas não tenham com quem casar do seu próprio povo, casem com os egípcios, e as famílias dos egípcios cresçam. E nós percebemos, meus irmãos, que Deus, Ele agiu em favor do seu povo e evitou que o seu povo fosse dizimado. Mas diante, meus irmãos, de tantas dificuldades e perigos do seu tempo, essa mãe gerou um filho contra o decreto imperial. Essa mãe gerou um filho, escondeu esse filho e o criou para a glória de Deus. E, meus irmãos, nesse texto, esse texto que foi lido, ele nos ensina sobre 3 atitudes dessa mãe virtuosa e como as atitudes dessa mãe virtuosa salvaram a vida do seu filho em um tempo de muito perigo. Em primeiro lugar, a primeira atitude dessa mãe, ela teve coragem para obedecer à vontade de Deus. Olhem comigo mais uma vez os versos 1 e 2. O texto diz: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida, deu à luz a um filho, vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. O texto, meus irmãos, nos mostra de forma muito clara a coragem de Joquebede de desafiar uma ordem imperial e esconder o seu filho para que ele não fosse morto. E muito provavelmente, escondendo o seu bebê recém-nascido, ela colocou em risco toda a família. Porque se fosse descoberto uma família contendo ali, criando um menino recém-nascido do sexo masculino, provavelmente toda a família seria morta pela ordem e pelo decreto imperial. Algumas mamães aqui podem argumentar dizendo que qualquer mamãe faria isso pelo seu filho, independente se ele fosse bonito ou não. Qualquer mãe estaria disposta a ir contra um decreto imperial e esconder o seu filho da morte. Mas não se enganem, queridas mamães, não se enganem. Essas mães israelitas tiveram que escolher entre perder um filho e perder toda a família. Em ter apenas um filho perdido e todos os outros filhos também. Se os egípcios encontrassem qualquer criança sendo escondida e não sendo morta, jogada no Egito, provavelmente toda a família seria penalizada. E, infelizmente, muitas mães israelitas tiveram que entregar os seus filhos para salvar suas famílias. No entanto, meus irmãos, nós precisamos perguntar o que levou essa mãe a arriscar a vida de toda a sua família para salvar essa criança. O texto diz no verso 2, Joquebede, ela viu algo especial no seu filho, algo que foi além do próprio sangue, algo além dos próprios laços sanguíneos. Ela viu algo diferente. Algumas versões da Bíblia diz, viu que o menino era formoso. Alguns comentaristas da Bíblia, eles chegam a afirmar que Joquebede aqui, ela teve uma mesma revelação, um tipo de revelação que o pai de Noé teve. Lá em Gênesis, capítulo 5, verso 28, quando Noé vem ao mundo, Lameque pega Noé, olha para Noé e vê que Noé não é uma criança comum. Lameque solta uma profecia para Noé dizendo, ele vai nos livrar da imposição e das maldições que Deus lançou contra a humanidade. E de fato, aconteceu. Noé se tornou pregoeiro da justiça, como Pedro diz, e todo o mundo, ele nasceu a partir dos descendentes de Noé, porque Deus destruiu toda a geração e preservou apenas Noé. Essa mãe e esse pai tiveram uma revelação especial ao olhar para aquele bebê, perceberam algo de especial. Deus permitiu que eles enxergassem com os olhos espirituais algo especial naquela criança. Meus irmãos, Joquebede e Arão, o pai de Moisés, eles conheciam as profecias, por exemplo, de Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14.
As profecias dadas a Abraão, que um dia Deus iria em socorro do povo quando eles estivessem escravizados. Joquebede também conhecia as palavras de José no capítulo 50 de Gênesis, no versículos 24 e 26, quando José também diz que Deus viria em socorro do seu povo quando eles estivessem escravizados, eles sairiam do Egito. Essa mãe conhecia todas essas coisas. Quando Estevão ficou diante do Sinédrio, no capítulo 7 do livro de Atos, no versículo 20, ele confirma tudo aquilo que eu disse, porque ele diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Estevão revela que tipo de coisa, que tipo de visão a mãe e o pai de Moisés tiveram. Moisés era importante, meus irmãos, para os planos de Deus. E isso encorajou Joquebede a arriscar a sua vida, do seu esposo, dos outros 2 filhos que ela tinha, para proteger aquela criança, porque ela sabia que Deus tinha um projeto, que Deus tinha algo a realizar no povo dele, através daquela criança. Meus irmãos, justamente, isso é maravilhoso, mas justamente, no momento em que a escravidão e o sofrimento se tornaram insuportáveis, Deus permitiu que o libertador nascesse. No momento em que o povo estava gemendo, no momento em que o povo enfrentava os seus piores dias, Deus permite que o libertador do povo viesse ao mundo. Meus irmãos, isso nos lembra que quem está no controle não é Faraó que decreta a morte dos primogênitos. Quem está no controle é o Senhor. Isso nos ensina que nossas vidas, a vida das nossas famílias, segue a agenda divina. É a agenda divina, meus irmãos. Não pense nem por um momento que o sofrimento que nós enfrentamos como família está fora do controle do nosso Deus. Eu sei que alguns sofrimentos que enfrentamos podem nos levar a questionar a bondade de Deus. Sofrimento intenso. Talvez as mamães que tiveram que perder o seu filho para não perder a família estivessem pensando: onde está Deus? Os judeus que foram massacrados e exterminados durante a Segunda Guerra Mundial talvez tivessem se perguntado: onde está Deus? Mas, meus irmãos, nesses momentos, quando o sofrimento atinge um clímax horrível, nós precisamos pregar para nós mesmos o que está em Romanos capítulo 8, verso 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Chegará um momento durante o seu sofrimento que você terá que fazer uma escolha. Você terá que escolher em que você vai acreditar. Se nos seus sentimentos ou no que a palavra de Deus deixa explícita. Se nas suas emoções ou no que está escrito na palavra de Deus. E para o bem da sua alma, para o bem da sua família, não acredite nos seus sentimentos porque são enganosos. Acredite na Bíblia, mesmo que tudo dentro do seu ser lhe leve a questionar a bondade de Deus. Deus permanece sendo bom, apesar de todas as circunstâncias. Pregue a si mesmo isso. Essa mulher, meus irmãos, intenso sofrimento. A coragem dessa mulher em desobedecer às ordens desse rei, pelo bem-estar do seu filho, é um exemplo para todas as mamães de hoje. O mundo, meus irmãos, e principalmente o sistema educacional oferecido pelo Estado, ele tende a obrigar aos nossos filhos a entrarem numa espécie de caixa ideológica. E eles não podem sair nem pensar fora dessa caixa. Esses dias mesmos, hoje eu vi, está circulando um vídeo nas mídias sociais, um meninozinho de 12 anos do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, Liam Morrison. Ele foi convidado a sair da sala de aula, porque na camiseta dele tinha escrito: há apenas 2 gêneros. Existe apenas 2 gêneros. Que mal essa frase tem?
Que perigo essa frase pode oferecer a qualquer pessoa. Mas o sistema educacional disse que sim. O colégio dele disse que sim. Algumas crianças estavam temerosas. E então ele vai, 12 anos, e tem um vídeo dele fazendo uma defesa magistral sobre o que é liberdade, apelando para a emenda constitucional norte-americana. Meus irmãos, graças a Deus, que existem bons professores que pensam fora da caixa. O pastor Wellington é um exemplo disso, nosso pastor. Existem professores que pensam fora da caixa, mas é uma minoria. No nosso país, eles são minoria. A maioria dos professores querem ensinar aos nossos filhos que não há verdade absoluta. A verdade, na verdade, é relativa. O que é verdade para um pode não ser para outro, mas nós cremos que os padrões da Bíblia mostram a verdade absoluta. E eles querem que os nossos filhos quebrem esses padrões. Eles ensinam, por exemplo, que suas identidades biológicas podem ser alteradas pela sua própria vontade. Eu vi uma resposta de um professor norte-americano que foi incrível. Daqui a 200 anos, todo mundo aqui vai estar com osso branco. Todo mundo aqui vai estar com osso branco. Os arqueólogos vão desenterrar os nossos ossos. E eles vão saber quem é homem e quem é mulher. Mas nunca saberão o que nós pensamos. Nunca saberão. Porque o gênero está enraizado até os ossos. Até os ossos. A Bíblia diz macho e fêmea, homem e mulher. É isso que o Criador fez e nós cremos isso. Não é uma questão da minha opinião, porque a minha opinião pouco importa. Aliás, algumas vezes eu estou pouco me lixando para algumas das minhas opiniões. Mas a opinião do Criador sempre conta. A opinião daquele que criou todas as coisas sempre conta. E cedo ou tarde, nesse país, nós teremos que fazer uma decisão, meus irmãos. Se criaremos os nossos filhos segundo o padrão de Deus, descrito nas Sagradas Escrituras, ou deixaremos que os nossos filhos sejam criados por um padrão mundano e pecaminoso. E eu não falo, meus irmãos, apenas de processos jurídicos. Eu falo de prisão. E nós precisamos estar dispostos a lutar para que os nossos filhos, a ter a coragem necessária para que os nossos filhos aprendam somente o que o Deus que criou eles ensina. Essa mulher teve coragem para ir contra Faraó. E é um exemplo para cada pai e para cada mãe, principalmente nesse dia. Nós somos chamados a permanecer de pé ao lado de Deus, ainda que o mundo todinho tenha o abandonado. Nós somos chamados a defender a verdade de Deus. Mas em segundo lugar, essa mãe não apenas teve coragem de obedecer à vontade de Deus, mas essa mãe também, ela tinha fé para confiar na providência de Deus. Não apenas coragem para obedecer, mas fé para confiar. Nós não sabemos como ela conseguiu esconder Moisés nos primeiros meses. Nós não sabemos, por exemplo, se ela contou com a ajuda das parteiras, dizendo que o que havia nascido não era menina, era menina. Nós não sabemos. Ou talvez se ela escondeu Moisés num pequeno quarto da casa. Nós não sabemos. O que eu sei, meus irmãos, é que é muito fácil esconder uma criança recém-nascida. Praticamente só fazem 3 coisas. Comem, fazem suas necessidades e muitas vezes, e dormem. Se tiver o comer é difícil. Só na hora que o menino chorar, se a mãe botar ali, acabou o choro. Só que quando eles vão crescendo, as crianças se tornam mais ativas e mais inquietas. E manter o bebê em casa poderia chamar a atenção dos egípcios e eles descobrirem e toda a família pagar pela desobediência ao decreto de Faraó. Então essa mãe, ela arquiteta um plano
Essa mãe, ela arquiteta um plano confiando na providência de Deus. Olha o verso 3 em diante. É a parte mais extensa do texto. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e com piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio. As moças que tinham vindo com ela estavam passeando pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de mama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Meus irmãos, na cultura egípcia havia um rito bem interessante. Uma das formas de adorar as divindades do Nilo, eles faziam uma pequena embarcação, uma espécie de cesto, colocavam as imagens na embarcação e lançavam as imagens no rio como uma forma de adorar e pedir a boa proteção dos deuses egípcios do Nilo e a fertilização da terra. Esse mesmo rio também era usado para banhos religiosos de purificação. E alguns desses locais eram frequentados apenas pela realeza. Apenas pela realeza. Joquebede sabia dos ritos religiosos e Joquebede também sabia desses costumes de purificação egípcio. Então, meus irmãos, Joquebede decide colocar Moisés nesse barquinho, nessa espécie de cesto, manda que a irmã fique pastorando, e aí Joquebede vai no local justamente onde a filha de Faraó tomava os banhos cerimoniais e deixa Moisés não no rio, mas preso entre os juncos. E quando a filha de Faraó entrou na água e viu o cesto, provavelmente ela tem imaginado que era uma das divindades egípcias. Mas quando ela abre, ela vê o menino chorando. E Deus cria, e essa provavelmente era a esperança de Joquebede, Deus cria no coração da filha de Faraó afeição pelo filho do povo que ele queria exterminar. Essa mãe confiou na providência de Deus para cuidar do seu filho. Ela planejou, e pela providência de Deus, o coração do inimigo, do povo inimigo, se encheu de ternura pela criança. A irmã que sabia do plano chega imediatamente oferecendo um conselho bem específico. Quer que eu vá chamar uma mulher que tenha leite no peito para dar de comer à criança? A mãe tinha ensinado a Miriam qual era o plano. A mãe tinha ensinado a Miriam a viver pela fé. E graças a Deus, meus irmãos, a princesa concordou. Mandou que a irmã fosse, e ela trouxe a mãe. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: Moisés, vão fazer alguma objeção. Será que realmente a mãe de Moisés planejou? É improvável, Moisés, que um hebreu, que um israelita, conhecesse os ritos religiosos dos egípcios. Meus irmãos, eles não só conheciam, mas eles adoravam. Ezequiel capítulo 20, do verso 6 a 9, Deus diz que mandou os israelitas abandonarem os ídolos do Egito, e eles não abandonaram, eles conheciam, e Deus disse: olha, foi só por amor que eu tirei vocês do Egito, porque vocês desobedeceram e adoraram os deuses do Egito. Meus irmãos, muitos israelitas, os anos de escravidão fizeram os israelitas esquecerem o Deus dos seus antepassados. Naquela época, naquele tempo, naquela cultura, as vitórias de um exército, as vitórias de uma nação,
eram consideradas e reconhecidas como as vitórias do Deus que eles adoravam. Então os israelitas estavam escravizados por o rei do Egito. Então na cabeça dele, as divindades do Egito eram muito maiores do que as divindades de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E muitos foram tentados, outros ficaram fiéis, mas muitos ficaram. Eles conheciam os ritos e os costumes. É por isso que Joquebede cria esse plano. Outros dizem: Moisés, mas seria impossível que Faraó permitisse que a filha dele criasse um filho que ele destinou à morte. Mas não se enganem, ela muito provavelmente disse para ele que encontrou o menino num cestinho. O menino nada mais era do que uma oferta dos deuses do Nilo que ele dizia seguir, que estava sendo dada a eles. Foi uma oferta dos deuses, estava no rito religioso. Então, muito provavelmente, esse homem aceitou. O fato é, meus irmãos, que pela fé na providência de Deus, o plano de Joquebede se concretizou. O filho não apenas estava salvo, mas agora estava em seus braços, mesmo que por pouco tempo, mas estava em seus braços. Ela confiou na providência de Deus. Meus irmãos, esses versos ensinam a cada mamãe aqui, cada pai também, uma verdade importante. Um dos momentos mais difíceis para pai e mãe, mas principalmente para a mãe, é quando os filhos são tirados ou saem da sua presença. Eu fico imaginando, meus irmãos, Joquebede deixando Moisés entre os juncos, e mesmo que Miriam estivesse olhando, eu fico imaginando o medo, a ansiedade que estava tomando de conta do coração de Joquebede. E a fé dela em confiar, em deixar o filho entregue nas mãos de Deus, ensina muito para as mamães hoje. Em nosso tempo, muitas mães sofrem da síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Infelizmente, muitas desenvolvem depressão e todo tipo de problema. Quando os filhos, por exemplo, casam e saem de casa, está só a mulher e o marido, ou quando eles vão para a faculdade e ficam longe, muitas vezes as mães são as que mais sofrem. Elas passam a vida delas todinha cuidando dos filhos, e elas, na cabeça delas, só quem pode cuidar dos filhos é elas. E elas acham que os filhos vivendo sozinhos, eles vão se dar mal. E uma das coisas que causa mais pavor a pai piedoso e a mãe piedosa, mãe crente e mãe temente a Deus, é quando os filhos entram na faculdade. Quando os filhos entram na faculdade, muitas vezes têm que morar fora, o coração do pai e da mãe fica temeroso. Estão afastados dele, da presença do pai e da mãe. Eles têm medo dos filhos serem influenciados, como muitas vezes acontece. O mundo sempre oferecerá, meus irmãos, perigos e sugestões ruins para os nossos filhos. Isso às vezes causa um efeito muito também desastroso, porque o pai e a mãe, ao invés de ensinar o caminho da piedade aos filhos, se torna super protetor. E às vezes não deixa o filho amadurecer. Eles acham que os filhos nunca vão conseguir. Isso gera uma irritação nos filhos. Primeiro, porque quando uma mãe é super protetora, passa para o filho que ela não confia nele. Ou pior, que ele não é capaz, que ele não vai conseguir se dar bem na vida longe dela. Isso causa um desastre na autoconfiança dos filhos. Mas, meus irmãos, nesses momentos, quando o nosso filho está distante, você que é mamãe, quando o seu filho está distante de você, que não pode ser segurado com as suas mãos, lembre-se de Joquebede. Lembre-se de Joquebede. Confiar na providência de Deus. Foi isso que ela fez quando deixou Moisés sozinho. Nós precisamos reconhecer que Deus cuidará dos nossos filhos, assim como Ele nos usou, pai e mãe,
para cuidar deles quando eles estavam conosco. Lembrem-se nesse momento da importância da intercessão. Quando os filhos crescem, se tornam adultos, jovens, o ministério de cuidar muitas vezes acabou, mas a intercessão continua. Gaste tempo levando os seus filhos à presença de Deus. Gaste tempo entregando a mente dos seus filhos a Deus, porque eles sofrerão influências de todo tipo. E somente Deus pode passar 24 horas de olho no nosso filho. Então confiemos na providência de Deus para cuidar dos nossos filhos quando eles estiverem longe. Mas acima de tudo eu quero encerrar. Acima de tudo, essa mãe, ela possuía sabedoria para educar o seu filho nos caminhos de Deus. Ela teve coragem para obedecer a Deus, ela teve fé na providência de Deus e ela possuía sabedoria para educar o seu filho nos caminhos de Deus. Olha o verso 10 comigo. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque eu tirei das águas. Nós não devemos imaginar, em momento algum, que quando a filha de Faraó pediu para Joquebede cuidar de Moisés, Joquebede voltou para casa. Joquebede foi para o palácio real. A filha de Faraó queria muito provavelmente supervisionar como o filho adotivo dela iria ser cuidado. Joquebede passou o tempo todo, nos palácios da filha de Faraó, cuidando, meus irmãos, do seu filho. A expressão que diz aqui no verso 10, ela levou a filha de Faraó, pode simplesmente marcar o momento em que a filha de Faraó oficialmente adota Moisés. Faz algum rito de iniciação e de aceitação, e então Moisés passa a ser, de fato, filho da filha de Faraó, e ela volta para casa, para o seu marido e para os seus 2 filhos. Isso torna, meus irmãos, a sabedoria dessa mulher admirável. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela teve sabedoria suficiente para educar o seu filho no meio de um povo que odiavam eles. Ainda mais admirável é que essa mulher, no pouco tempo que ela teve com Moisés, provavelmente Moisés com 5 anos, passou para pertencer exclusivamente à filha de Faraó. Mas essa mãe, nesse curto período de tempo, ela educou Moisés com tanta sabedoria, que Moisés se tornou uma pessoa extremamente piedosa e temente a Deus. O texto que foi lido no início, Hebreus 11, versos 24 e 27, eu quero ler novamente, e eu quero mostrar a vocês como essa mãe educou tão bem Moisés. O verso 24 diz: pela fé, a mãe pela fé, e agora Moisés pela fé, sendo homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O pouco tempo que essa mãe passou com essa criança, ela ensinou, primeiro, que existe um Deus que merece e é digno de ser obedecido e temido, e não os homens. Essa mãe ensinou o temor de Deus e não o temor dos homens. Essa mãe ensinou ao filho dela que há uma recompensa no fim dessa vida. Essa mãe ensinou a esse filho que não devemos gastar tempo nos prazeres transitórios do pecado. Essa mãe conseguiu educar o filho nos caminhos do Senhor. Certo comentarista disse que quando as mães hebreias tinham seus filhos, quando a parteira entregava o filho, ela começava a ninar com a seguinte canção: só Jeová é Deus, só o Senhor é Deus. E meus irmãos,
essa mãe construiu em Moisés, no caráter de Moisés, um fundamento tão forte, que as pressões do Egito, que os prazeres pecaminosos do Egito, que ser chamado filho da filha de Faraó, não valiam absolutamente nada. Ele preferiu ser maltratado vivendo a verdade. Que exemplo para uma mãe que educou os seus filhos. Se você é mãe, não subestime o valor dos primeiros anos da sua criança. Que suas cantigas de niná sejam louvores a Deus. Que eles sejam os ouvintes dos seus melhores sermões. Que eles sejam alvos das suas mais ardentes orações. Eduquem os seus filhos. Lembrem-se que Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer não se desviará dele. Funcionou com Moisés, essa é a regra. Embora Deus permita exceções, a própria Bíblia deixa claro. Basta que nós olhemos para Manassés, um dos reis mais ímpios de Jerusalém, mas era filho do piedoso, temente a Deus, homem bom, Ezequias. Mas apesar desses exemplos, dessas exceções, a regra permanece. Crie, eduque os seus filhos no caminho do Senhor, e eles trarão satisfação e alegria ao coração de vocês. Tenham sabedoria, peçam a Deus sabedoria como Joquebede, para educar os seus filhos em meio a uma terra estranha e perigosa, para que eles cresçam, se tornem homens para a glória de Deus e abençoe aonde quer que eles cheguem. Eu li há muito tempo, quando eu estava concluindo esse sermão, eu lembrei de um livro, e graças a Deus o irmão Wilton estava perto de mim ali, eu perguntei a ele. A memória de Wilton é melhor do que a minha. O nome do livro é Histórias Interessantes, de um homem chamado Assis de Almeida. Quando eu estava concluindo o sermão, eu lembrei de uma história do livro. A história era mais ou menos assim. Havia uma mãe muito pobre, que vivia em um vilarejo, perto de uma montanha e de uma floresta. Num dia, essa mãe, inesperadamente, ficou viúva. O pai da criança morreu e ela ficou com o seu filhinho de 2 anos para cuidar dele sozinha. Num dia em que ela saiu para a floresta para tentar arrumar alguma fruta para dar de comer ao seu filho que chorava com fome, ela escutou uma voz dizer o seguinte: venha, pegue tudo o que quiser, mas não esqueça do essencial. Venha, pegue tudo o que quiser, mas não esqueça do principal. A mãe seguiu a voz e acabou chegando numa pequena caverna. Quando ela entrou na caverna, ela ficou impactada e abismada com vários sacos cheios de moedas de ouro brilhando. Imediatamente a voz disse: pegue tudo o que quiser, você tem 2 minutos, depois a porta da caverna vai se fechar e nunca mais ela abrirá. A mãe imediatamente começa a encher o avental com as moedas e fica muito pesado. E então a voz diz: falta apenas 20 segundos. A mãe imediatamente sai correndo com o peso das moedas e quase fica presa dentro da caverna. Quando ela sai da caverna, ela começa a saltar de alegria, a pular de alegria, porque finalmente ela poderia dar ao filho o que ela nunca teve. Mas quando a lembrança do filho chegou à sua mente, a sua alegria, os seus pulos de alegria se tornaram em lágrimas de amargura. Ela disse: meu filho, eu esqueci o meu filho dentro da caverna. E infelizmente, meus irmãos, infelizmente, assim como ela, muitas mães do nosso tempo têm esquecido o mais importante na criação dos filhos. O mais importante. O que é mais importante para você, que é mamãe que está aqui nessa noite? O que é mais importante para você? A formação intelectual ou a espiritual dos seus filhos? O que é mais importante para você? A salvação de uma vida na pobreza ou a salvação eterna da alma dos seus filhos? Existem mães que infelizmente treinam os seus filhos para serem bem-sucedidos aos olhos do mundo.
Elas fazem dos seus filhos uma espécie de realizador de sonhos pessoais. Elas morrem de vontade de ter um médico na família, então elas começam a colocar peso sobre os seus filhos para que eles sejam médicos, para que eles sejam advogados, engenheiros, treinam os seus filhos para serem bem-sucedidos aos olhos desse mundo, para terem tudo nesse mundo, mas não levam seus filhos a temer a Deus e a conhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. J. Bauman disse certa vez que se você treinar os seus filhos para serem os melhores advogados, engenheiros, médicos, por aí vai, e não treinou o seu filho para conhecer a Deus, você falhou miseravelmente no seu ofício de mãe e no seu ofício de pai. Nunca se esqueçam, a forma como vocês enxergam o que é mais importante na vida vai influenciar a forma como você educa seu filho. E a forma como você educa seu filho terá consequências eternas para ele. Quer você goste ou não, então eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Leve os seus filhos a terem um encontro salvador com Jesus Cristo. Ensinem a fé a eles como Joquebede ensinou a fé a Moisés. Porque foi para isso que Deus deu a vocês o privilégio da maternidade. Quantas mães crentes não queriam ter um filho para educar nos caminhos do Senhor? Mas pela providência de Deus e por razões que eu não sei, Deus o sabe, elas não têm bebês em suas mãos, mas desejariam. Se você tem um filho, você foi agraciada por Deus. Não existe filho indesejado, não. Só vem quando Deus quer. Ah, mas foi um deslize. Bobagem. O Senhor da vida e também da morte, Ele decide quando uma criança vem ao mundo. E não importa as formas ou as circunstâncias, toda criança é um dom de Deus. É por isso que, como cristãos, nós não apoiamos aborto. Como cristãos, nós nos mantemos contra qualquer política abortista, porque a vida é um dom de Deus. Toda a vida é sagrada aos olhos de Deus. Se você é filho, e é filho de um pai e de uma mãe piedosos, vocês são privilegiados. Quantos filhos não são espancados, abusados pelo seu pai e pela sua mãe? Mas Deus permitiu que você nascesse num lar cristão, pai e mãe crente, que se sacrifica, se anula por você. Seja grato a Deus. Honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe, sendo o melhor que vocês puderem, cuidando deles quando eles forem velhos. Porque vocês receberam uma bênção na vida de vocês. Ter um pai e uma mãe crente, que educa, que mostra a você o caminho da vontade de Deus, o caminho da justiça, que ensinaram a vocês, que disciplinaram vocês para botar vocês no caminho certo, é um privilégio. É um privilégio. Honre o pai e a mãe, meus irmãos, porque foram pelas orações e instruções deles que vocês são o que vocês são hoje. Que Deus nos abençoe. Feliz Dia das Mães para todas vocês, em especial para a minha que está ali, a minha mãe biológica está ali atrás. Eu costumo dizer que eu tenho 3 mães, provavelmente. Uma está me assistindo pelo canal, uma está aqui e a outra já foi recolhida pelo Senhor. Provavelmente está me aguardando lá. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.